Vivemos em uma época realmente terrível, mas acho que isso também tem a ver com o fato de que a geração mais jovem se acostumou ao longo de várias décadas a entrar em um mundo através dos videogames onde você pode matar alguém. O outro simplesmente se levanta de novo por ser apenas um personagem virtual. Então, no momento, sinto falta daquele grande clamor, especialmente dos jovens. Eu mesmo vivi isso nos anos 70, quando recebíamos aquelas imagens do Vietnã de crianças queimadas e toda a juventude foi para as ruas no mundo todo e demonstrou indignação naquela época. Aquilo também foi o que me politizou naquela época. Não vejo nada disso atualmente, o que me assusta e faz meu sangue gelar nas veias. Sr. Wolf, estou muito animado para essa conversa. Que bom que o senhor está aqui hoje. Sim, muito obrigado pelo convite. Eu sei que o senhor não simpatiza muito com o Donald Trump, Sr. Wolf. Na minha opinião, essa operação cirúrgica precisa no fim de semana mereceria o Nobel da Paz. Tantos políticos tentaram lidar com o Irã nas últimas décadas, foram enrolados por anos e Trump, na verdade, sem muito alarde, atrasou o programa nuclear dos mulás em décadas. Com toda a crítica, Sr. Lobo, à pessoa, isso não é, antes de tudo, um saldo positivo? Não, definitivamente não. De fato, ninguém sabe com certeza o que de fato ocorreu no Irã. Existem informações tão diferentes sobre o que aconteceu. Por exemplo, disseram que um dos generais iranianos teria sido assassinado. O homem reapareceu alguns dias depois em uma manifestação em Teherã. Então, isso era uma mentira. Depois, Donald Trump disse que todo o arsenal nuclear do Irã havia sido completamente destruído. Depois, surgiram relatos completamente contraditórios da CIA sobre toda a situação. Infelizmente, vivemos em uma época em que existem duas realidades, a realidade e a realidade virtual. E nenhum de nós pode dizer com certeza o que realmente aconteceu lá. Acho interessante as declarações do coronel, do general McGregor, que disse que tudo isso não passou de um exercício do exército americano. Ele é um dos grandes críticos de toda essa ação e acha que isso não foi nada além de um grande exercício geral, e nada do que Donald Trump disse seria verdade. Ele também disse, curiosamente, que Israel estava especialmente interessado nesse cessar-fogo no final, porque Israel estava ficando sem armas. E levaria cerca de 2 anos para reabastecer esse arsenal de armas. Então, é realmente difícil avaliar o que realmente aconteceu lá. Só sabemos que foi uma enorme ação de propaganda a favor de Donald Trump. Acho isso extremamente interessante o que o senhor está dizendo, Sr. Wolf. Esse também foi realmente o meu primeiro impulso. Em alguns momentos, pensei que o Irã está sendo sistematicamente transformado em um tigre sem dentes e, no final, como aconteceu com muitos de seus vizinhos, para iniciar uma mudança de regime. Isso poderia ser uma teoria plausível? Sim, com certeza. É realmente notável como o Irã se conteve de forma impressionante. Então, a reação do Irã foi, para dizer o mínimo, muito moderada. Sabemos que não houve intervenção por parte da Rússia e da China. Essas eram as grandes preocupações. Então, eu acho que tudo isso talvez tenha sido uma grande distração, porque quem se informa um pouco sabe que os russos, nesse meio tempo, conquistaram alguns territórios na Ucrânia. Então, é bem possível que tenha havido um acordo entre Donald Trump e Vladimir Putin. Desvia a atenção da opinião pública mundial para o Irã por um momento, e enquanto isso eu avanço na Ucrânia. Interessante também é que logo em seguida aconteceu essa cúpula da OTAN e o grande vencedor da cúpula da OTAN não foi um país específico, foi a indústria internacional de armamentos. Então eles estão comemorando agora o aumento dos gastos militares que vão acontecer na Europa pelos próximos anos. E já sabemos que os Estados Unidos da América seguem aumentando seus gastos militares. Um ataque desses ao Irã, se realmente aconteceu, trouxe bilhões para essa indústria de armamentos. Agora você acabou de mencionar esse acordo tácito entre a Rússia e Donald Trump. Por outro lado, uma operação dessas de Donald Trump e do Irã não teria sido possível sem a ajuda silenciosa dos países árabes vizinhos. De certa forma, parece que o Irã também fez muitos inimigos no Oriente Médio. Todas essas inimizades são coisas que sempre nos são apresentadas. Nos bastidores, porém, há muita colaboração em andamento. Não podemos esquecer que Israel é mais ou menos o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Porém, os Estados Unidos da América também possuem laços estreitos com a Arábia Saudita, ex-inimiga mortal de Israel, fornecendo armas a eles.
Eles também fornecem armas para o Egito, nação fronteiriça a Israel. O Egito também ajuda a manter as pessoas na faixa de Gaza em cativeiro. Então, estamos lidando com regimes incrivelmente hipócritas. O Catar também é interessante. O Catar também passou por uma ampla digitalização graças às empresas ocidentais de tecnologia da informação. E esse ataque do Irã ao Catar também foi para mim um sinal de que tudo isso é de alguma forma orquestrado, porque ele já havia sido anunciado na internet antes. Então, 6 horas antes do ataque, eu já pude ler na internet que em breve haveria um ataque do Irã. Como eu sei que os serviços secretos provavelmente sabem disso semanas antes, posso imaginar que isso é combinado entre todos esses regimes. E por que é assim? Muito simples, porque todos nos bastidores estão seguindo a mesma agenda no momento, e o mais importante dessa agenda é a introdução de um novo sistema monetário. E o Catar está trabalhando nisso, todo o Oriente Médio está trabalhando nisso, os Emirados Árabes Unidos, assim como a Arábia Saudita, estão trabalhando nisso, Israel também está trabalhando nisso, assim como os Estados Unidos da América e a União Europeia. São 130 bancos centrais envolvidos nisso e, curiosamente, esse jogo é controlado e dirigido pelo Banco de Compensações Internacionais em Basileia, ou seja, o banco central de todos os bancos centrais. E aí a gente deveria dar uma olhada em quem está envolvido nisso tudo. Lá está o Banco Popular da China, ou seja, o Banco Central da China, junto com o Banco Central da Rússia, junto com o Banco da Inglaterra, junto com o Federal Reserve e junto com o Banco Central Europeu. Ou seja, todos esses poderes que sempre nos são apresentados como adversários estão trabalhando juntos em perfeita harmonia, lado a lado, em um novo sistema monetário. Impulsos interessantes, Sr. Wolff. Vamos falar sobre isso em detalhes logo. Vamos supor que o programa nuclear dos mulás foi atrasado por algumas décadas. Então, se acreditarmos nessa teoria, o senhor acha que o mundo ficará um pouco mais pacífico por causa disso? Ou isso é só uma demonstração de força e a próxima escalada já está prestes a acontecer? Vivemos realmente em uma época orwelliana, em que se diz que uma guerra aberta, e isso foi um ato de guerra dos Estados Unidos da América contra o Irã, tornaria o mundo mais pacífico. Atos de guerra sempre causam o efeito contrário. Ação gera reação, como se diz na física. Toda ação provoca uma reação. Com isso, os Estados Unidos da América definitivamente perderam popularidade em todo o Oriente Médio. Pelo contrário, todos os povos do Oriente Médio estão cheios de ódio contra os Estados Unidos da América. Então, aí foi criada a base para novos conflitos. Porém, esses conflitos são muito aproveitados pelas potências dominantes para incitar as pessoas umas contra as outras. Então, se todo o mundo muçulmano, por exemplo, se levantasse de forma unida, o horror na faixa de Gaza terminaria imediatamente. Infelizmente, o mundo muçulmano é liderado por políticos extremamente corruptos, frequentemente em conluio com os Estados Unidos da América, apesar das críticas abertas. Então, nessas condições atuais, de forma alguma haverá uma paz duradoura. Eu li uma vez que o Irã fornece 25% do gás natural mundial. Na verdade, esse ataque não foi uma guerra por recursos disfarçada de disputa nuclear? Sim, por um tempo essa foi a minha suspeita, que na verdade se tratava de provocações para fazer o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Como você disse, pelo Estreito de Hormuz passam 25% do gás natural mundial e 20% do petróleo mundial. O que significaria o fechamento do Estreito de Hormuz? Isso teria sido um ataque massivo insano contra a classe média mundial. As grandes corporações conseguem lidar facilmente com o aumento dos preços da energia. Quem vai sofrer mais com isso é a classe média, que já sofreu 2 grandes ataques no passado. Primeiro, durante a crise do coronavírus, que foi um ataque geral à classe média em todo o mundo, e depois sob o pretexto da mudança climática. Os impostos sobre o monóxido de carbono 2 afetam principalmente a classe média. As grandes corporações conseguem lidar com isso facilmente. E por isso eu pensei que talvez fosse o caso de partir para uma terceira ofensiva, para tentar fechar o Estreito de Hormuz, mas isso ainda não está descartado. Também pode ser que os Estados Unidos da América estejam esperando alguma reação agora e depois usem essa reação para deixar tudo ainda mais tenso e que em algum momento o Estreito de Hormuz seja fechado, seja por um acidente ou por um atentado, não sei o que pode acontecer lá. Mas, de qualquer forma, eu acredito, tenho certeza absoluta que essa guerra e essa crise no Oriente Médio não terminaram agora, mas ainda estão em seu estágio inicial. O senhor acha que a Palantir também esteve envolvida nisso e identificou certos alvos de ataque no Irã de alguma forma?
Bem, com certeza 100%, porque a Palantir escolhe os alvos de guerra para o exército israelense, e não só na faixa de Gaza, mas também no Líbano, no Iêmen e na Síria. E claro, eles também estiveram envolvidos desta vez. Interessante é que a Palantir, desde 2015, também trabalha para uma organização que, nesse contexto, é incrivelmente importante. E essa é a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, essa é a organização que, por exemplo, envia todo o seu pessoal para lá para controlar o desenvolvimento dos programas nucleares em cada país. E eles confiam nos dados da Palantir. Então, fica claro que a Palantir pode controlar tudo o que acontece lá. Talvez a Palantir tenha espalhado essa informação de que o Irã está muito mais avançado na construção de uma bomba atômica do que realmente está. Então, é totalmente possível que a Palantir tenha desempenhado um papel realmente crucial nisso. Todos nós também sabemos que Donald Trump agora contratou a Palantir para criar um banco de dados sobre todos os americanos. Ou seja, um banco de dados que contém mais de 300 dados individuais de cada americano. Para mim, a Palantir é atualmente a empresa mais poderosa e perigosa do mundo. Ultimamente, tenho lido muito o boato de que os israelenses querem influenciar o próximo potencial de conflito no Irã através do Tesseron, para desviar a atenção de Gaza de alguma forma. O que eu fico me perguntando é, por que ninguém no Ocidente fala sobre esse ultranacionalista no governo israelense? Ben-Gvir, por exemplo, é tão radical que faz Björn Höcke parecer um professor vegano da escola Waldorf em comparação. Ele foi rejeitado pelo exército israelense. E a gente sabe como eles são rigorosos, porque foi rotulado como radical e maluco. Como alguém, Sr. Wolf, pode influenciar de forma tão proeminente a política de segurança de Israel e a política ocidental, não menciona isso em nenhuma palavra. Isso demonstra o declínio atual. Quero dizer, o mundo já está há algum tempo assistindo crianças morrerem de fome na faixa de Gaza, permitindo que crianças passem fome, permitindo que atirem em pessoas que estão esperando por ajuda humanitária. Então essa é uma das piores ações que já existiram na história. No momento, isso está sendo noticiado globalmente em tempo real. E mesmo durante o ataque ao Irã, os ataques à faixa de Gaza continuaram matando pessoas, civis, completamente inocentes, ou seja, estamos vivendo uma época realmente horrível, mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de que a geração mais jovem, ao longo de várias décadas, se acostumou, através dos videogames, a entrar em um mundo onde se pode matar alguém. O outro logo se levanta de novo porque é apenas um personagem virtual. Então, no momento, sinto falta de um grande protesto, principalmente por parte dos jovens. Eu mesmo vivi isso nos anos 70, quando recebíamos aquelas imagens do Vietnã de crianças queimadas e toda a juventude foi para as ruas, no mundo todo, e demonstrou sua indignação naquela época. Aquilo também foi o que me politizou na época e hoje não vejo nada disso acontecendo. Devo dizer que isso me assusta e faz meu sangue gelar. Sr. Wolf, muitos comentam no meu vídeo. Graças a Deus, em 10 anos não estarei mais aqui para presenciar a loucura que você descreveu. O que o senhor responderia para essas pessoas? Bem, não se trata apenas deles, mas principalmente dos nossos filhos e netos, ou seja, das próximas gerações. Então, eu acho que cada um de nós que vive nesta terra tem uma responsabilidade pelo que acontece depois do seu tempo. E eu realmente me sentiria muito mal se eu não fizesse o que eu faço por causa do meu histórico, porque aí eu não me importaria nem um pouco com o que acontece com meus filhos, meus netos ou com a próxima geração. Acho que devemos realmente nos lembrar disso. E também devemos nos lembrar disso, então, quem diz que os tempos estão tão terríveis que não dá para fazer mais nada? Os tempos antes da Primeira Guerra Mundial, ou no início da Primeira Guerra Mundial, também eram terríveis, no início da Segunda Guerra Mundial eram terríveis. Pessoas foram até atingidas por bombas atômicas. Mesmo assim, a vida de alguma forma continuou. Precisamos entender que a vida segue e temos a responsabilidade com as futuras gerações. O senhor expressou isso muito bem, Sr. Wolf. Em diversos momentos, fiquei arrepiado com esses impulsos positivos. Friedrich Merz disse na semana passada que Israel faz o trabalho sujo por nós. O que isso diz sobre a nossa bússola moral? Sim, então, de moral aí não dá mais para falar. Mas quanto ao Friedrich Merz, bom, esse homem não tem nada a ver com moral mesmo. Olha, alguém que diz a frase paz existe em todo o cemitério, para mim, está no nível mais baixo da moral humana.
Friedrich Merz se apresenta como o grande homem da Europa e que, no final das contas, ele vai liderar a OTAN. O senhor acha que isso é megalomania ou ele está assumindo uma posição que foi destinada a ele? Ele faz referência aos regimes na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Simples assim. Então, a Primeira Guerra Mundial foi uma luta pela sucessão do Império Britânico. Nessa guerra, os principais adversários foram a Alemanha e os Estados Unidos, o mesmo ocorrendo na Segunda Guerra Mundial. De um lado, a Alemanha, na época aliada com a Itália e o Japão, entre outros. Do outro lado, nos Estados Unidos, com seus aliados lá. E, obviamente, Friedrich Merz se lembra desses tempos em seus sonhos e gostaria de tornar a Alemanha uma grande potência militar novamente. Isso é, claro, incrivelmente perigoso, e o quão sério ele está sendo vimos agora na conferência da OTAN. Então, nos bastidores dessa conferência da OTAN, o senhor Pistorius, praticamente seu cão de guarda como ministro da Defesa, fechou um acordo junto com a Noruega. E lá foram encomendados mísseis no valor de aproximadamente 600 a 700 milhões, ou seja, mísseis de longo alcance. É simplesmente inacreditável como a militarização da Alemanha está sendo impulsionada, como a transformação da nossa economia de paz para uma economia de guerra está sendo promovida. E o principal motor na política é Friedrich Merz. Nos índices de aprovação, ele parece sair melhor que Olaf Scholz, talvez por ser estridente e provocador em público, mas também por ficar na cabeça das pessoas de alguma forma. Olaf Scholz quase não teve presença como chanceler federal. Com esses índices de aprovação, fico cauteloso, pois vem da mídia, que também é controlada pelas mesmas pessoas que controlam o senhor Merz. E a situação piorou drasticamente. E sob essas condições tão rigorosas, é preciso garantir que os políticos recebam um pouco de apoio. E, claro, essas pesquisas ajudam muito nisso. Então, eu acho que, se compararmos os dois, tenho que dizer que, embora eu mesmo nunca tenha tido uma boa opinião sobre Scholz, é preciso reconhecer que o senhor Scholz, no que diz respeito à incitação à guerra, foi um pouco mais contido do que Friedrich Merz. Então, Friedrich Merz é praticamente como passar da terceira para a quarta marcha nos preparativos para a guerra, e isso naturalmente precisa ser feito de forma atrativa para a população. Isso é feito, se necessário, até mesmo através de pesquisas falsas. Achei muito interessante que, quando a aliança Sarah Wagenknecht não conseguiu entrar no Bundestag por causa de apenas 6 ou 7 mil votos, meu primeiro impulso também foi questionar a validade desses resultados eleitorais. Como é possível que 7 mil votos não sejam recontados? É um número tão pequeno em comparação com todos os votos que foram dados. Para mim, também foi um pouco suspeito que simplesmente seguiram com os trabalhos do dia-a-dia e não investigaram isso com mais detalhes. Bem, eu já não acredito em resultados de eleições há muito tempo, já faz uns 25 anos que não acredito mais. A gente teve, na virada do milênio, nos Estados Unidos, o caso em que Bush enfrentou Al Gore. Apesar de Al Gore provavelmente ter recebido mais votos, Bush acabou se tornando presidente. Então, tivemos vários casos assim, inclusive agora dentro da União Europeia, onde pessoas foram eleitas, as eleições foram então declaradas nulas e sem efeito, ou seja, as eleições são simplesmente manipuladas pelas pessoas nos bastidores para um lado ou para o outro, conforme lhes convém. O fato de eles poderem fazer isso mostra, neste momento, que uma quantidade enorme de poder está concentrada em tão poucas mãos como nunca antes. Como está a situação com a Palantir, Dobrindt e a Alemanha? Isso ainda está sendo impulsionado nos bastidores ou alguma organização de defesa do consumidor vai se opor a isso e acabar bloqueando no final das contas? Bem, já há oposição a isso, né? Porque a Palantir, no momento, assim como o Fórum Econômico Mundial, de repente entrou no foco do público. Então, eu posso imaginar muito bem que eles vão agir de duas maneiras diferentes. Eles dizem à população que não trabalham com eles, mas nos bastidores acabam trabalhando sim. O grande problema do senhor Dobrindt e de outros políticos é justamente que a Palantir se tornou incrivelmente poderosa. Eles possuem bancos de dados que são totalmente inalcançáveis. Eles têm todos os dados do FBI, da Agência de Segurança Nacional da CIA, do Pentágono. Eles estão conectados em Israel, eles estão conectados na Ucrânia. Eles também estão conectados com todas as grandes empresas do mundo. Então eu dei uma olhada em quais grandes empresas eles trabalham juntos. No setor bancário, com o gigante JP Morgan. Posteriormente, trabalhou no setor farmacêutico na Merck. No setor automobilístico, eles trabalham com a Fiat Chrysler, criando uma rede nos últimos 22 anos. Isso é inimaginável.
Eles também tiveram um desempenho excepcional na Bolsa de Valores após abrirem capital em 2020. Naquela época, a ação custava cerca de $10. Agora ela já chegou a 140, $150, multiplicou por 15. O valor de mercado da Palantir hoje é aproximadamente igual ao da SAP. A SAP foi fundada há mais de meio século e também atua na área de tecnologia da informação. Mas dá para perceber por todos esses valores que a Palantir realmente se tornou um peso pesado absoluto e nós vivemos na era da tecnologia da informação. E quem vive de informações? Os serviços secretos. E quem é que todo político está pedindo agora para ser ainda mais ativo, para tentar evitar ataques, para intervir em algum lugar e finalmente trazer a paz? Os serviços secretos e, consequentemente, a Palantir. Agora, a Palantir sempre é associada a uma agenda diabólica. Há algo positivo nisso que possa impulsionar a Alemanha se esse software for implementado? Não, não há absolutamente nada. Então, Palantir. Basta lembrar da fundação da Palantir. A Palantir foi fundada em 2003 por Peter Thiel. Peter Thiel investiu 30 milhões naquele período. Ele ainda recebeu mais 2 milhões e foi da CIA, do departamento financeiro da CIA, que é a Inquitel. Ou seja, é uma empresa que foi fundada de forma privada junto com o Estado. E se eu me lembro bem, existia o termo fascismo, que vem do italiano face, e isso significa união ou agrupamento. Agrupamento das forças do Estado e da indústria privada. E Palantir não é nada diferente disso. Palantir é uma empresa abertamente fascista, que tomou para si um enorme poder e que está nos levando para um futuro muito, muito perigoso. Eu recomendo a todos que deem uma olhada na internet e assistam às entrevistas com o Chief Executive Officer Alex Karp. Então, para mim, Alex Karp é um psicopata, né? Um sociopata e uma pessoa incrivelmente perigosa. Aliás, ele também foi o primeiro empresário, curiosamente, que o Sr. Zelensky convidou para ir a Kiev e pedir cooperação após a invasão russa na Ucrânia. O Sr. Wolff mencionou que o sistema financeiro está sendo revolucionado silenciosamente com a introdução do euro digital e a entrada da Palantir pela porta dos fundos. Como devemos imaginar essa combinação euro digital e Palantir? Existe alguma ligação entre eles ou são completamente independentes um do outro por enquanto? A Palantir trabalha com reconhecimento biométrico, atuando na Ucrânia em parceria com a Clearview. A Clearview é a líder global em reconhecimento facial. Eles agora também têm um programa de reconhecimento de movimentos que consegue identificar qualquer pessoa não só de frente, mas também pelos seus movimentos, até mesmo de costas. É inacreditável o nível que tudo isso alcançou. E quando o novo dinheiro for introduzido, será importante que cada um de nós possa ser reconhecido biometricamente. Porque esse novo dinheiro é um sistema de controle, um sistema de manipulação, e é preciso garantir que um cidadão não possa acessar a conta de outro cidadão. E o objetivo final, é claro, é que todos nós tenhamos uma carteira digital em nosso celular e que o nosso celular nos reconheça imediatamente como a pessoa que somos, para que não possamos dizer, por exemplo, que fomos cortados de todos os fluxos financeiros. Agora vou até o meu vizinho e faço o pagamento da minha conta pelo iPhone e pela carteira digital do vizinho. Então, uma coisa acaba levando à outra. E, em última análise, isso vai significar que todas as transações financeiras serão rastreáveis, visíveis e que uma certa porcentagem será imediatamente destinada ao fisco. Bom, claro, esse é outro objetivo. E, curiosamente, a organização Doge de Elon Musk também colaborou nesse objetivo. Então, Doge é o Departamento de Eficiência Governamental e muitas pessoas pensaram que esse órgão tinha sido criado para reduzir o tamanho do Estado. Na verdade, é exatamente o contrário. O próprio nome já diz isso. Esse é o órgão para aumentar a eficiência do governo e das autoridades. A eficiência ela aumentou porque muitos funcionários foram demitidos e seu trabalho foi transferido para a inteligência artificial. E a inteligência artificial é o fenômeno mais importante nos bastidores, porque foi através dela que o desenvolvimento tecnológico avançou incrivelmente rápido e abriu aos poderosos infinitas novas possibilidades de controle e manipulação. Recentemente vi uma entrevista com Christian Lindner sobre sua jornada de origens humildes em Wuppertal até se tornar ministro das Finanças. O apresentador perguntou se houve algum momento na vida em que você sentiu que chegou lá. E a resposta dele foi: eu não cheguei lá.
Vai chegar o momento em que todas as transações financeiras poderão ser visualizadas online, com um clique, e qualquer cidadão poderá, com pouquíssimos cliques, concluir sua declaração de imposto de renda online. E eu acho que essa é justamente a visão que você acabou de descrever. Que tudo já foi rastreado previamente e que a pessoa só precisa apertar 2 ou 3 botões. E aí o fisco já sabe quantas transações foram realizadas por essa pessoa. O que Lindner, um mentiroso notório, não conta é que o novo sistema monetário é um sistema de dinheiro de duas classes. É um sistema monetário de duas classes, com uma moeda digital de Banco Central de atacado e uma de varejo. A moeda digital de Banco Central de atacado é um dinheiro digital do Banco Central para grandes corporações, para bancos, para seguradoras e para grandes fundos de hedge. E a moeda digital de Banco Central de varejo é uma moeda digital de Banco Central que vale para todos nós. E tenho certeza de que, no caso da moeda digital de Banco Central de atacado, nem todas as transações estarão visíveis para o público mundial. Com a moeda digital de Banco Central de varejo, isso mudará. Em suma, isso representa um grande retrocesso para a humanidade. Estamos sendo levados de volta a uma espécie de escravidão. Sempre se fala em tecnofeudalismo. De fato, poderíamos falar em tecnoescravidão, pois estamos sendo divididos em duas categorias. Uma delas será composta por aqueles que poderão continuar fazendo seus negócios nos bastidores, sem que o público mundial saiba de nada. A outra será formada por aqueles cujos passos serão conhecidos e que poderão ser restringidos e perseguidos a qualquer instante. Então, varejo significa que nós, como pessoas, seremos de alguma forma prejudicados e regulamentados, enquanto, por outro lado, as empresas, é claro, serão muito, muito menos censuradas de alguma forma. O mesmo ocorre com a inteligência artificial. Nós devemos ser restringidos de alguma forma, enquanto as empresas não são restringidas quando se trata de questões de segurança e tudo que, de certa forma, envolve segurança. Também vemos uma inteligência artificial de duas classes. Provavelmente o mesmo ocorre no sistema financeiro. Concordo plenamente com você. O perigo é que muitos jovens não percebem isso. Eles vivem na ilusão de que a tecnologia está avançando muito rapidamente. Minhas últimas informações eram de que o conhecimento na área de inteligência artificial está dobrando a cada 6 meses atualmente. Um progresso assim nunca aconteceu antes na história do desenvolvimento tecnológico. E muitos jovens também estão muito fascinados por isso e nem percebem que todo esse desenvolvimento está nas mãos de pouquíssimas forças e que essas poucas forças não têm boas intenções com o público em geral. E isso, sem dúvida, é crucial. Ou seja, todos esses avanços tecnológicos não servem a todos nós, mas sim a uma minoria, para que possam manter e expandir seu poder sobre a maioria. Concordo com você 100%. Li uma entrevista na semana passada com Sam Altman, o fundador do ChatGPT. Todo ano, um crescimento de 300%, e qualquer um que entenda de crescimento exponencial sabe que isso significa que no próximo ano será 4 vezes, depois 8 vezes, não, 4 vezes. Então este ano 4 vezes de crescimento, depois 16 vezes de crescimento, depois 64 vezes de crescimento e em 5 anos 1056 vezes de crescimento. Amanhã e depois acordaremos em um mundo totalmente diferente, algo que muitos sequer conseguem imaginar. A menos que as pessoas se levantem em algum momento, digam que não querem mais isso e se libertem do controle dessa minúscula elite. Isso é o mais importante. Pouquíssimas pessoas determinam tudo o que acontece. E, curiosamente, a lição mais importante da história dos últimos 3.000 anos é que quando muito poder se concentra nas mãos de poucos, esse poder acaba se desfazendo em algum momento. E talvez estejamos bem próximos desse momento. Dá para perceber isso por meio de outro desenvolvimento. Nós vemos que a mídia está cada vez mais apresentando o governo israelense como heróis e apoiando Israel de forma cada vez mais forte. E bilhões inacreditáveis estão sendo gastos no mundo todo só para fazer esse governo, esse regime assassino parecer bom. Mas isso não muda o fato de que o clima mundial está cada vez mais se voltando contra Israel, que agora temos enormes manifestações e que há uma onda gigantesca de sentimentos anti-Israel, ou seja, contra o governo. E isso, claro, também é um desenvolvimento que mostra que os poderosos não controlam tudo no mundo. Sr. Wolf, acho ótimo que vozes dos Estados Unidos da América, como Tucker Carlson, Piers Morgan e Joe Rogan, inicialmente muito pró-Israel, agora se posicionem claramente contra Israel, dizendo: parem de nos enganar. Isso não está relacionado com o 7 de outubro. Aqui estão apenas tentando exterminar um povo inteiro.
Não acreditamos na história que vocês estão contando, pois no final das contas se trata de algum tipo de grande império israelense, ou de arrasar completamente um povo árabe inteiro. Sim, e o mais importante é progredir com a digitalização no local. Nunca se pode esquecer que Israel, junto com a Ucrânia, é um dos dois países onde a digitalização avançou mais rapidamente. Israel é um laboratório de testes, como ocorreu durante a crise do coronavírus. Israel foi tão interessante durante a crise do coronavírus porque lá havia um grupo de controle. Eram todos os judeus ortodoxos, dos quais já se sabia antes que não iriam se vacinar, vivendo junto com o resto da população. No final, acredito que 97% da população foi totalmente vacinada, então dava para acompanhar exatamente como seria o desenvolvimento da saúde desses dois grupos. E claro que isso foi um laboratório de testes incrivelmente interessante para todos os desenvolvedores de mRNA nos bastidores. E pode-se dizer que talvez Israel, como o general McGregor acabou de dizer, na verdade não tenha sido nada além de uma grande manobra, o que indica o que nos espera no futuro. Sr. Wolf, eu poderia ouvi-lo por horas. Há muitas pessoas lá fora que dizem eu não quero me enterrar vivo depois desses 32 minutos realmente muito emocionantes. Vamos terminar com uma nota tão positiva. O que você aconselharia ao seu eu de 18 anos hoje, neste mundo tão caótico e agitado, para obter um pouco mais de clareza e autoconfiança? Sim, sempre presumir que todas as informações que me são dadas seguem certos interesses. Então, quando eu entro na internet, não importa em qual plataforma, eu devo olhar quem está por trás dessa plataforma, quais são os interesses dessa pessoa e o que ela gostaria que eu pensasse. Assim, você se distancia um pouco dessas informações. Fora isso, tenho que dizer que, embora muita coisa tenha mudado tecnologicamente no mundo, o mundo em si não mudou. A maneira de encontrar seu centro interior e se conectar com a Terra não mudou nos últimos 3.000, 4.000 ou 5.000 anos. Isso consiste em sair para a natureza, encontrar sua paz e tranquilidade dentro da própria família, ter um bom relacionamento com a próxima geração e, mesmo que não se tenha filhos ou netos, ainda assim ter consciência de que somos apenas uma pequena engrenagem na grande máquina da história. Então você deve se perguntar: que tipo de marca quer deixar para trás? Quero partir deste mundo e deixar que as pessoas pensem que, na verdade, nada me importava? Ou será que, no final da minha vida, eu consegui dar uma pequena contribuição para tornar o mundo um pouco melhor? E eu acho que a última opção é realmente um bom objetivo, né? É um objetivo que também traz uma boa sensação e com o qual você pode seguir bem pela vida. Ótimos insights, Sr. Wolf. Devo ser sincero, cada conversa me aproxima um pouco mais da minha verdade. O senhor sempre toca exatamente na ferida, mesmo quando é desconfortável em muitos pontos. Mas eu acho que aqueles lá fora que ainda questionam tudo dizem: isso é tudo exagero, tudo cenário de horror e por aí vai. Acho que essas pessoas deveriam começar a fazer o dever de casa, porque a ditadura digital está batendo à porta. O senhor já previu todos esses desenvolvimentos há 10, 15, 20 anos. Portanto, muito obrigado pela clareza e pelos ótimos estímulos de hoje. Tudo de bom para o senhor. Sim, muito obrigado.